Estamos aqui em mais um episódio do AdventCast. Uma mesa, uma conversa, uma família. Dani, antes da gente começar, eu quero agradecer a Deus por esse tempo, agradecer pela vida das pessoas que estão nos assistindo, do nosso participante, da nossa equipe. E é isso. Ai, Renata, hoje nós estamos aqui com um convidado de peso, Olha lá. Arquimedes de Assis. Eu anotei para não esquecer, porque o briefing dele é maravilhoso. Arquimedes é empresário casado com a Ariane de Assis, é pai do Benjamin e da Sofia, formado em ciências contábeis com MBA em negócios em Londres. Atual no mercado corporativo e gestão de saúde. Trabalhou no mercado financeiro, passando por bancos e investimentos na Inglaterra. É coordenador do Café com Negócios há 8 anos, na PIB Curitiba, ao qual reúne mais de 300 segmentos diferentes e atrai mais de 2.000 pessoas por evento. Atual presidente do Conselho Diaconal da PIB. Seja muito bem-vindo, Muito Arquimedes. bem. Obrigado, Daniela. Obrigado, Renato. Obrigado a todos, né, que estão nos vendo, nos assistindo. É um mega prazer estar com vocês aqui. Na verdade, eu gostaria de ter vindo antes, né? Mas a agenda aqui, a agenda ali, a gente acabou se perdendo. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, né? Para a conversa, vamos ver o que temos para hoje. E hoje vai ser benção. E olha, como casou, Arquimedes? Porque hoje a nossa patrocinadora é a G&D e a Confere Faz. Você que precisa de uma boa contabilidade, fala com a G&D. Mas para você que quer ter realmente sucesso, fala com G&D e Confere Faz. Porque a Confere Faz organiza suas finanças e a G&D cuida da sua contabilidade. O arroba, tanto da G&D como da Confere Faz, vai estar aqui, ó, na descrição do nosso vídeo. Vamos Isso, começar, e a vamos? gente quer agradecer tanto a G&D quanto a Confere Fácil, que além delas investirem no negócio deles, eles também investem num negócio que investe em pessoas. Então a gente é grata a Deus pela parceria e pede que o senhor prospere cada vez mais o negócio deles, né? É isso aí. É isso aí. Arquimedes. Falei que eu tava com medo de falar errado, porque o meu filho falou que era Arquimedes. Não, mas isso aqui é questão de nome, meu, é interessante, né? Você sabe que eu descobri que eu me chamava Arquimedes com 10 anos de idade. Porque eu fui ver minha certidão de nascimento e falei, tem uma coisa errada aqui, né? Como? Não, era Arquimedes, ok, mas para mim era o Arquimedes original grego, né? Arquimedes, né? DS no final. Aí eu descobri que o meu nome é Médici, D-I-C-I no final, de Presidente Médici, né? E eu acredito, por eu ser de 77, veio o Garratz Médici ali em 68, 64, se eu não foge a memória, marcou o general Garratz Médici, aí o cartorário caprichou com o meu nome ali, ao invés de ser o Arquimedes, o grego original, ficou como Arquimedes. Você ficou com Olha, exclusividade, né? único. Dá um Google, apareceu lá. Não sei se isso é bom. Dá uma encaixada pra ver se a gente encontra. É. Mas assim, é uma bênção te ter aqui hoje, assim como a Dani Obrigado. falou. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre negócio. A gente já tem alguns programas que fala, porque uma das nosso lema no AdventCast é trazer pessoas que descobriram o que Jesus quer para a vida dela. É. Isso é bem importante. Por quê? Porque hoje a gente tem tanto material na internet, tanta coisa, e a gente sabe que a gente pode sim produzir algo que seja para crescer o reino, que possa fazer com que as pessoas sejam inspiradas, fazer com que as pessoas façam a coisa certa do jeito certo. E o Café com Negócio veio para nossa vida, a gente pesquisando assim, a Dani participou, como eu te falei, infelizmente eu não participei, mas o próximo eu vou conferir. E ele veio pra gente, e o que que a gente entende? Que ele é um negócio assim, né? E o que que eu quero te perguntar? Como que nasceu essa visão do Café com Negócio? O Sim. que é o Café com Negócio, para quem não sabe, por favor? Tá. E como nasceu essa Tá, visão? bom, eu sou da primeira igreja batista, né, da PIB, é uma igreja centenária, nós aí passamos de 25, quase 26 mil membros, né, ativos na igreja, nós temos a sede ali, a PIB, e alguns campos, então é uma igreja tradicional e uma igreja bastante robusta, né, se considerando no Brasil que mais de 80% das igrejas evangélicas têm menos de 200 membros, né, então uma igreja grande, e aí o que que acontece? Nós estávamos vivendo em 2017, se não falha a memória, isso, 2017, um momento meio conturbado econômico, eu cheguei, o nosso pastor à época era o pastor Pascoal, cheguei, pastor Pascoal, engraçado isso, antes disso eu busquei uns dados, fui buscar na Getúlio Vargas, no Sebrae, fui buscar algumas informações do empreendedorismo, né? Como que é esse contexto do empreendedorismo, principalmente cristão. Bom, aí busquei, etc, tal. Bom, resumindo, Curitiba, região metropolitana, 30% se declara evangélico, né?
E Curitiba, região metropolitana, 40% das pessoas ou são empreendedoras ou estão envolvidos no empreendedorismo. Ou é algum líder, um gestor, às vezes, de RH e etc. Tal. Você traz esses dados, joga para uma igreja evangélica, é a mesma coisa, porque a igreja reflete o que é lá fora. Isso é fato, não é? É interessante isso. Até uma vez o pastor Pascoal mesmo, quando eu estava falando, falei do Café com Negócio, porque quando ele nasceu, o pastor Pascoal foi muito, muito sábio, né? Olha, você vai ter vários problemas, porque você vai mexer com gente, Sim. né? E aí ele deu um dado, ele visitou um país da África, e em uma cidade, 30% das pessoas tinham AIDS. 30%. Aí o pastor Pascoal olhou para o pastor e falou assim: bom, tem 30%. E na igreja, quantos por cento tem de aidético? 30%. Ou seja, é o reflexo de fora, é o reflexo na igreja, né? E o empreendedorismo, mesma coisa. Então, aí eu cheguei, pastor Pascoal, olha, eu levantei uns dados interessantes. Na época, a nossa comunidade PIB, nós éramos maior do que 230 municípios do estado do Paraná. Olha, Você tá entendendo? Maior do que 230 municípios. Falei, pastor Pascoal, esses. membros, 26 mil membros? Não, à época nós tínhamos 16, 15 mil membros. 15 mil membros. Porque depois o pastor Michel está há 3 anos, o pastor Michel pegou com 18, 17 mil, 17, 18 mil, e agora teve um crescimento bastante robusto aí. Aí eu falei, pastor, nesses municípios, as pessoas compram entre elas, industrializam entre elas, elegem prefeitos, elegem vereador, tem comarca. Eu falei assim, olha, e trazendo isso para nós, somos maiores do que 230 municípios no estado do Paraná. Daí ele até brincou comigo assim, você quer fazer um grupo oculto cristão, né? Eu falei, não, pastor, não é bem isso. Na verdade, a minha ideia é o quê? É criar conexões dentro da igreja, né? Nós temos pessoas muito boas, ele falou assim, você quer criar uma maçonaria cristã, né? Eu falei, não é maçonaria, não. Realmente é conexão. E aí eu falei assim, pastor, eu, por exemplo, sou um escritório pequeno. Eu falei, eu compro material de escritório, de repente, de uma pessoa que às vezes não é nem professar fé, às vezes até a pessoa não faz parte do nosso meio, a pessoa não comunga os mesmos princípios, valores, né? E sentado do meu lado, eu tenho um irmão da igreja quebrando o seu negócio. Eu não sei. Eu falei, pastor, e eu não sei. Pastor, aqui, ó, se eu pego hoje, tem engenheiros aqui desempregados e tem empresa precisando de engenheiro. Então, nós estamos muito distantes. Daí ele falou assim, olha, quem dá a ideia é o pai da criança, né? Então, leve. E aí, por aí nasceu o Café com Negócio. Bacana. E interessante esses dados, porque aí você começa a ver como nós somos fortes, né? Aí você vê a PIB, aí a gente coloca as outras igrejas. Como é forte essa questão e se dá para criar, e hoje, graças ao bom Deus, tem se criado bastante ecossistema, né? Por quê? Eu preciso comprar, você precisa vender, vamos nos conectar. E a gente se conecta e sai negócios, né? E o Café com Negócio, ele nasceu exatamente por isso, nessa necessidade de conexão interna. E foi muito bom. A gente até fez a primeira reunião, nós estávamos com 150 pessoas, né? Foi legal, foi um sucesso total, né? 150 pessoas num sábado de manhã, né? A gente não tinha valor de inscrição, nada à época, né? Poxa, a gente comemorou. 150 pessoas, né? Uma igreja de 15 mil membros da época, né? Já é um número significativo. E aí só foi crescendo, crescendo, porque começa a gerar as demandas maiores, né? Começa a aumentar aí as necessidades, a gente enxergar as necessidades das pessoas e nela a gente encontra as soluções para essas necessidades, que ao meu ver chama-se conexão. É isso. Faz quantos anos que tem Café com Negócio? 8 anos. 8 anos. Olha que maravilha. E a família? Nós somos cristãos, vem da igreja PIB. A família nos negócios. Como você vê o papel da tua família? Vamos lá. Bom, Essa pergunta, porque a gente tem a gente conversou um pouco sobre a Advento, que é uma empresa que o foco dela é o desenvolvimento pessoal, mas na família. sim, E a gente, acho que você colocou que o que significa empreender baseado na rocha. Então, sobre empreendedorismo baseado na rocha. sim, Isso remeteu muito ao nosso discurso sobre a família que é o pilar. sim, sem dúvida. E aí hoje pra gente é bem importante assim entender de você isso,
Então, assim, qual é a grande importância da família para os negócios? Seja ele um negócio pequeno ou seja um negócio de É, grande de grande, é. representatividade. Bom, eu sou casado com a Ariane ela é advogada, ela era advogada na época, né? Então, teoricamente não, na prática, o advogado já é um empreendedor, né? Eles, não, eu sou profissional liberal. Não, você é empreendedor, né? O advogado, o médico, o dentista, são Ele é um empreendedores. negócio. Ele é um negócio, É, exatamente, né? Então, ela era advogada, continua sendo advogada, não atua mais, hoje está na área pública, né? Subprefeito da regional matriz de Curitiba. É, é, então, assim, aí o que acontece? Eu sempre tive um espírito de empreendedor, sempre. Sou filho de comerciantes falidos, quebrados, né? Então, sempre tive isso na, na veia. na veia, né? Vamos empreender, tal. Casei com ela, era um pouco mais tranquila. E aí veio os filhos, o Benjamin, meu filho é autista, veio a Sofia primeiro e veio o Benjamin. Mas é interessante quando você fala, né? A família e os negócios, ela tem que andar em conjunto. Ou a família, ela é a que estimula, a, ou é o foco que você tem, ou por que você tem que empreender, porque a família tem que fazer parte disso, né? Porque a família é onde você anda a hora que você está começando a andar por fora porque o empreendedorismo também ele pode ser um fantasioso, né? Você pode virar um workaholic, trabalhar, 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 trabalhar e esquecer a família, né? A importância de ouvir a família. Às vezes tem momento, a família, opa, tá trabalhando muito, pai. Tá trabalhando muito, marido. Precisa dar uma diminuída. Então, a família, ela é essencial, inclusive para um sucesso de negócio. Quer ter sucesso de negócio, tenha-se uma boa família. Então, baseado na rocha que você entende, seria a família Como alicerce, como cabe. alicerce. Sempre que ela direciona, né? Inclusive a necessidade de ganho, né? De remuneração. Eu preciso ganhar mais porque gasta mais. Contato com mulheres, assim, eu Sim, participo de muitos grupos de empreendedora também, ainda empreendo, voltei a empreender, sei lá, como você falou, é um empreendedorismo na veia. Só que o que a gente percebe, assim, até quanto mulher, faz o quê? Mais uns 15 dias a gente teve uma Isso. fala sobre isso, sobre finanças, e eu percebo que a mulher se atrapalha muito por conta de ser muito emocional. O que eu vejo no teu programa? Você traz, não são ministrações, mas você traz experiências sim, que façam com que o empreendedor olhe para áreas dele que no dia a dia ele não consegue. Eu vejo muito isso na questão da mulher. Você até falou que você tem um filho com autismo, eu também tenho dois, a Dani também tem um. E eu trabalhei muito tempo com mães especiais que sempre empreendiam porque não tem com quem deixar o filho. sim, E tudo acabava em falência. Por sim, quê? Porque aquela emoção, aquela coisa. E o que eu percebo? A capacitação que você traz hoje de forma muito fácil, porque é sim, barato, é fácil, sim. é bem importante para fazer com que o empreendedor enxergue isso, É. sabe? Então, mas como eu disse ali, às vezes a gente tem que tomar alguns cuidados na linha do empreendedorismo. Eu entendo que o empreendedorismo está para todo mundo. Sim, Ele está para todo mundo, mas nem todo mundo está apto ao empreendedorismo, sim, tá? Porque, primeiro, é o que se trabalha mais. Isso é fato. Então você acaba trabalhando mais, você foge da normalidade de 8 horas, né? Aquela- Né, você tem que trabalhar muito mais, ou às vezes, eu até brinco, às vezes todo corpo presente, né? Porque a cabeça precisa é o tempo estar todo. ligado, é o tempo todo. Mas vamos lá. A gente tem que ter alguns cuidados, eu vejo, né? Por que que eu digo assim, nem todo mundo está em empreendedorismo? Qual é o momento de vida que eu estou passando? É o momento realmente de empreender? Eu estou planejando para o meu empreendedorismo? As emoções, ela é boa. É importante a gente ser emotivo, mas ela muitas vezes atrapalha. O Sim, empreendedorismo, ela é muito mais razão do que emoção, não é? sim. Porque eu pago as contas não é com emoção, na verdade, é com fato. É Feliz, com não fato. feliz, triste, eu tô. Exatamente. Então a gente tem que estar atento a essas questões, né? Tem que estar assim, opa, peraí, qual é o meu planejamento? Vou montar um negócio. Vou montar um negócio. Planeje. Faça uma busca, né? De qual produto que eu quero vender, o que que eu quero, o que que eu quero comercializar, qual é o público que eu tenho que buscar. Faz um mapeamento. Por exemplo, se eu quero montar uma importadora, né? Tá, qual que é o custo do varejo hoje? Qual que é o custo no atacado aqui no Brasil? Compensa importar? Legal, que eu quero importar. Quanto que chega para mim esse produto? Qual é o cliente que vai comprar? Se a gente for só na emoção, a gente quebra. Não, E nós, vem só naquele bolo do dinheiro, e nós, sai aquele bolo do dinheiro e acabou. Dani e Renato, e assim, e a gente como cristão, às vezes,
nós esquecemos que enganoso é o coração. Ah, eu estou indo que o coração. E o coração é Deus enganoso. proverá. O coração é enganoso. Agora, sim, quando eu trabalho muito comigo, minha convicção com Deus é: estou tendo paz, eu vou em frente. Não tenho paz? Nas minhas orações é essa. Senhor, me direcione. E no meu coração ele vem através de paz. E dá certo. Né? Pelo meu próprio negócio. Sabe, o meu negócio tem muitas empresas fechando, quebrando. E a gente está crescendo. E a gente vem crescendo. Né? Então, o empreendedorismo, ele é fantástico. O empreendedorismo, ele rompe barreiras. Mas o empreendedorismo tem muito obstáculo. Então, você tem que ver se você está preparado ou não para entrar no empreendedorismo. E o Café com Negócio, a gente procura trabalhar muito nisso. A gente procura muito trabalhar, olha, existe sucesso, mas passou pelo fracasso, não é? E esse processo de fracasso, a gente não quer passar por ele, não. Não quer passar por ele, porque ele é difícil. Ele é difícil, né? Às vezes você tem uma loja, passa lá 50 clientes por dia para 4, 5 comprar. Né? Você pega essas empresas que precisa fazer o telemarketing ou vendas ativas, é 100 por 1. Essa é a realidade. Exaustivo. Exatamente, exatamente. Então, é óbvio que tem um negócio ou outro, né? Você consegue sobressair muito mais, você consegue sobressair mais do que outros negócios. Isso é fato. Mas nem todos, né? Essa não é a realidade do empreendedorismo. Então, precisa ter planejamento, né? E a gente cristão, às vezes, erramos muito nisso. Às vezes a gente ora, opa, mas a gente esquece as ações. É a mesma coisa que passar o cartão de crédito e se passou é Deus, né? É isso aí. Tem uma história interessante, não é? Não sei se vocês já viram. O rapaz olhou o carro, meu sonho é ter esse carro. Daí ele falou assim: ó, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus. Aí Jesus parece para ele: no meu nome, não. Você já comprou o nome da sua mãe e não pagou. Já comprou o nome do seu cunhado, não pagou. No meu, não vai comprar, não. E me fala uma coisa, assim, para você agora, como que eu poderia alinhar a questão do meu propósito espiritual, como cristão crente que a gente é, e a minha empresa? Qual que é a diferença do empreendedor que é cristão, a postura, vamos falar agora de postura. Então, um empreendedor que é cristão, qual é a postura dele, diferente do outro empreendedor, que não tem esse interesse Sim. em agregar na questão espiritual e empreender, entendeu? Bom, a gente vive, na verdade, num mundo bem complexo, né? E principalmente o Brasil. A corrupção no Brasil, ela é um câncer nesse país, né? E ela não é só no âmbito político. A política é um reflexo dos negócios, sonegação e etc. Bom, o cristão, primeiro, tem que ser transparente Isso. e ético. Então, na hora que ele é transparente e ético, aí ele já sobressai sobre os demais. Né? Sobressai sobre os demais, e muitas vezes ele é excluído sobre os demais, por ser ético e transparente. Ah, outra coisa interessante, o empreendedor cristão, ele tem que ser sensível. Gálatas 6:10, inclusive é o versículo do Café com Negócio. Paulo escreve bem assim: amados, quando vocês tiverem oportunidade de fazer o bem, faça, principalmente aos de casa, aos domésticos da fé, ou alguma versão da família. Então, ou seja, quando o empreendedor, ele tem que sentir, o empreendedor cristão, ele tem que sentir, ele tem que ser sensível às pessoas. Coisas têm que ser menos importante do que pessoas. Que é o que você fala de ter paz. Exatamente, exatamente. E muitas pessoas que eu vejo, às vezes o camarada é cristão, sucesso no negócio e tal. O cara é um carrasco, a mulher é uma carrasca, trata o colaborador que nem um animal. Desculpa dizer, mas é verdade. E é cristão ainda. Afinal, meu irmão, você pode ser cristão, mas o seu negócio não é de Deus. Porque se o seu negócio for de Deus, é ele primeiro que vai mudar e a sensibilidade do seu coração, ela tem que estar ativa todos os dias. E eu tenho muito no meu coração o que Paulo diz, né, Gálatas 6:10. Então, assim, e realmente, o Café com Negócio traz muito isso, essas conexões, primeiro de casa, depois a gente busca fora. Eu Sim. não estou dizendo assim, importante dizer, Dani e Renata, que não é porque você é cristão, você é obrigado a comprar de pessoa só por ser cristão. Não, 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 não. Porque a gente tem muita gente picareta no nosso meio também. Mas a gente tem que priorizar. Eu vejo, é uma essência minha. Eu priorizo. Nós temos muita gente com qualidade, temos muitas escolas boas, temos muitos serviços bons. Né? Até quando a gente vai para os próximos palestrantes que a gente traz para os nossos eventos, a gente tem gente, nós temos pessoas aí de conhecimento global, Sim. né? E é cristão. Exatamente isso. O Advento também tem isso. É primeiro a família. A base é a família, a rocha é a família.
tem também o grupo de empreendedorismo, que está começando agora, bem bacana, que tem mais ou menos essa ideia. E como é que equilibra tudo isso? Você falou sobre a, a diferença de postura e como você equilibra tudo isso? Então, assim, é um grande desafio. É Espiritual, um grande desafio, tá? Eu não negócio. vou ser hipócrita, não. É um grande desafio. Eu morei na Inglaterra por 5 anos, né? Lá eu tive uma passagem para um banco de investimento, lá eu fui trader durante 3 anos, estudei bastante, voltei para o Brasil. O meu primeiro objetivo era ser CLT no Brasil. Uhum, Ser CLT, não deu certo. Falei, agora eu vou empreender, né? E o empreendedorismo da minha vida foi interessante. É mais ou menos que nem Jesus, né? Eu venho pelo amor, venho pela dor. uhum. Eu empreender é a mesma coisa. Tem gente que vem pelo amor, né? Ele tem condição, tá todo planejado, a pessoa toda Tudo toda certo. correta, tudo certinho, nisso, naquilo, pega e vai, né? Planeja. O meu foi dor mesmo. Meu irmão, eu trabalhava numa empresa aqui, fui demitido, esposa grávida, falou, ou eu empreendo ou eu empreendo. E assim, é o retrato do brasileiro, né? Até a Dai, que é a nossa patrocinadora, ela é contadora também, e eu trabalho com ela faço a parte da organização de finanças de pequenos negócios. Geralmente é mulher, né? Sim, Que eu te falei. sim. E o que que a gente vê, assim, o brasileiro, principalmente, a gente não sabe como que é empreender. Não, não Ser sabe. dono. Às vezes você é dono com cabeça de empregado, entendeu? E assim, ó, eu vou falar, valorize seu contador, porque o contador ele é essencial para o seu negócio, não importa se é pequeno, médio ou grande. Valorize o seu contador. Porque ele sofre. É porque ele sofre. Não, exatamente. Aí eu cheguei no Brasil, tal, né? Fui demitido de uma empresa que eu trabalhava, uma empresa multinacional, vou empreender. Aí vem a questão do equilíbrio. Eu falei assim, meu Deus, primeiro o equilíbrio de saúde mental que a gente tem que ter. Senão você fica doido, fica maluco, né? E eu saí, eu fazia sol, fazia chuva, todo dia 5 eu tinha pagamento. Eu Sim. tinha meu vale-refeição, eu tinha meu plano de saúde, um bom plano de saúde pago pela empresa, tá? Eu tinha cartão combustível, é tudo pela empresa. Depois, meu irmão, é tudo do eu empresa, né? Plano de saúde, é o alimentação, é a refeição, é as outras despesas, né? Falei, opa, vamos ajustar as contas aqui. Aí eu fui ajustando. E aí todo esse equilíbrio familiar, porque também às vezes ou vem a pressão ou você se sente pressionado, né? Principalmente o homem tem uma característica muito do homem de ser o provedor, né? Ele se autocobra. Isso é natural da gente, né? Ah, o Exa só o padrão da minha família, exatamente. vai E é outro desafio isso aí, né? Porque você chega para um filho, para uma filha, para uma mulher, mais. às vezes o familiar, né? Os amigos, você tem muita coisa que você tem que mudar. Sim. E isso, aí eu uso uma Mudança de mente. é uma de mentalidade, exatamente. Aí eu uso algumas palavras do próprio Primo Pobre, né? A gente tem que deixar de ser burro, não é verdade? Não é? Tem que deixar de ser burro, a gente tem que ser inteligente, né? O inteligente é aquele que, opa, eu sei aonde pisar, eu sei aonde ir. Então, quando eu comecei, foi isso. Eu não dava para ir almoçar em lugares que cobravam R$ 200, não é verdade? Não dá, não dá, não tem condição. Eu preciso de um lugar mais barato. Que era E aí perder o vai entender. crescimento, né? Exatamente. E é um tempo, né? Depois, a hora que você começa a ter um oxigênio financeiro melhor, você vai mudando o seu padrão de vida, vai mudando as coisas. Então, só que esse equilíbrio que a gente tem, na teoria é maravilhoso, mas na prática, no dia a dia, ela é muito difícil, porque vem as necessidades do dia a dia. Aí vem as intercorrências da vida, não é? Às vezes uma doença, às vezes um cliente, um negócio que não sai, não é? É um carro que quebra, é algo que dá errado na sua casa, no seu Você acha que apartamento, aumenta a tua confiança em Deus? aumenta. É assim, ó, interessante isso, Interessante, né? né? É muito interessante. Porque quando a gente é cristão, não, assim, eu lembro muito de Jó, né? Sim. Que Jó falava assim, quando ele fala assim, olha, eu conheço Deus hoje, não de ouvir falar, mas de com ele andar. Então, quando o cristão realmente tem o seu negócio de andar com Deus, é diferente. A gente vai passar pelos problemas, né? A gente vai passar. Livre. Mas, exatamente, mas é diferente. Mas é diferente. Eu vou dar aqui, ó. Quantas vezes eu chego no meu escritório, Senhor, para minha agenda, falei, meu Deus, essa semana não tenho nada. Senhor, tenha misericórdia. Abra as portas. O celular toca. O celular vê um WhatsApp, ó, uma indicação, uma empresa. É direcionamento de Deus. Isso. É direcionamento de Deus. E acontece.
né? Então, assim, aí, primeiro, a gente tem que se posicionar e saber aonde se posicionar. E entender qual é a minha posição. Qual é a minha posição? É com Deus, é com Jesus ou não é? Porque a gente tem toda a liberdade. Um Deus é é, tão bom. exatamente. Deus é tão bom que dá liberdade pra gente, Precisa. não é? Dá toda a liberdade para nós. É uma questão de escolha. Mas quando a gente anda com ele, a gente não anda sozinho. Nunca. Então, assim, o empreendedorismo com ele é muito melhor. E eu falo assim, ó, é bonito ouvir você falar, e eu achei interessante essa questão de você falou do plano de saúde e tal. Eu vim no caminho inverso. Então, eu vim de uma falência e voltei a ser CLT. No primeiro mês, eu achava estranhíssimo eu ter dinheiro, tipo, 2 dias certinho, Sim. ou não ter que, sabe aquela coisa? E pra mim era assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ficar aqui 8 horas, sabe? Foi 1 ano pra eu conseguir Se adaptar. entender. Então, o caminho. Hoje, assim, tô bem melhor, mas eu sei que o meu caminho é outro. Mas eu consigo planejar. Mas é dentro dessa confiança. Sim. E o que que eu acho bonito, assim, no que você tá falando? O empreender é pra gente corajosa. É. E quando a pessoa é corajosa e confia em Deus, ela pode. Quanta gente ela pode alcançar? Sim. Olha quanta gente você tá alcançando. Não, e é interessante, né? Antigamente, a gente falava assim: qual é a sua profissão? Eu sou missionário. Sim, Missionário de igreja, né? Tal. sim, Hoje é o profissional, né? Missionário. É o empreendedor, sim. é o empresário, é o dentista, é o médico, é o advogado, que são missionários, né? Então, hoje, para o empreendedor, qual que é o seu primeiro campo, o maior campo missionário? Dentro dos seus negócios, né? Com os meus 2, 3, 5 funcionários, com os meus 100, com os meus 1.000 funcionários, não importa a quantidade. Então, é o primeiro campo missionário ali. E a gente começa a fazer a diferença dentro de casa. A primeira oportunidade, aquilo que a gente conversou aqui no início do Uhum. podcast. Aqui é o nosso trabalho, mas é a nossa oportunidade que Sim. Deus nos deu. Não, e tem mais. A gente faz o impacto, a gente está, às vezes, mensura o impacto direto e o indireto. Porque é casado, é casada, não é? Sim. Tem os filhos, tem o pai, tem a mãe, Irmão. o irmão, não é verdade? Amigos, não é isso? O alcance disso dentro dos negócios. E eu digo mais assim, ó, o empreendedorismo, se ele não for a maior ferramenta de mudança social de uma nação, ele está entre a melhor e maior ferramenta de mudança social de uma nação. Chama-se empreendedorismo. Flávio Augusto tem uma frase parecida com essa, né? Empreendedorismo é a maior ação social Olha aí, ó. que a pessoa pode E é verdade, porque ela muda a mentalidade da gente. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Então ele é muito bom. E é interessante quando eu ouço você, né, fez o inverso. Mas, ou seja, mas você trabalha hoje com um espírito de dono, né? Opa, eu sei quanto custa. Eu trabalhei numa empresa. Eu trabalho, agora, tipo, eu tô um pouquinho melhor, mas assim, até o meu chefe chegou a falar pra mim: olha, quando você tiver o seu posto, você faz. É, Porque eu não largava o osso, sabe aquela é, tipo, é. eu queria. E assim, até pra falar, eu trabalho numa rede de postos, e é como eu falo, é coragem, porque a responsabilidade dele não é só sobre ele, Sim, é sobre todas aquelas famílias. sim, A cada lugar que eu passo, são 80, 90 famílias que ele todos os dias levanta, olha para o negócio dele com responsabilidade com sim. dinheiro, e ele dá conta de todas aquelas famílias. Então, isso é uma bênção de Deus. E assim, e daí tem outro lado, né? Eu tenho lá os meus colaboradores e tem também meus clientes, Sim, né? Por exemplo, eu trabalho hoje com benefícios corporativos, gestão de saúde, plano de saúde para empresas. A gente entra nas empresas, muitas das vezes, o profissional de RH, o diretor financeiro, eles estão sedentos, né? Eles estão sedentos dentro das empresas, buscando capelão cristão, capelania cristã dentro das suas empresas. sim. Porque eles e os seus colaboradores estão sofrendo hoje eu falo tal burnout, né? Mas assim, não é um burnout, as pessoas estão ficando doentes mentalmente, né? A saúde mental delas tão prejudicada devido à pressão do dia a dia. Porque eu acho assim, ó, que são pessoas, e a gente também passa por isso às vezes. Tem atividades que eu não vejo sentido que eu faço, que perderam sentido. Sim, sim, E eu acho que o papel do cristão dentro dessas empresas talvez seja isso. sim, sim. Porque o sentido é servir. Né, Que Cristo tem. exatamente, né? E aí o que acontece? E lá dentro você começa a falar, meu Deus, olha aqui, ó, como as pessoas estão sedentas. Eu levei uma vez um palestrante para uma empresa, né? A gente fez 3 turnos de palestra lá na Semana do Cipate,
O palestrante terminou com um apelo. Muitas pessoas vieram. Olha só, Mais de dentro da 50% empresa. dentro da indústria. Que benção. E uma baita indústria, sabe? Uma baita indústria. As pessoas choravam, porque as pessoas estão sedentas, né? Então, dentro das empresas estão assim. Então, quando a gente tem o nosso negócio, eu, por exemplo, tô dentro de RH, estou dentro do financeiro das empresas, né? A gente trabalhando com questão de baixo de custo, melhoria de qualidade, expansão, etc, tal. Mas a gente tem que trabalhar aí. Aí volta aquela primeira pergunta, né? Como que o empreendedor cristão pode fazer a diferença, né? Bom, a gente tem que ser transparente, tem que ser ético, não é? Aí as pessoas, opa, Tem que se comportar confiança. diferente. Eu até falei para você que hoje eu congrego no sábado, né? E hoje foi uma senhorinha que falou sobre princípios na Bíblia. E até ela falou sobre conhecimento, habilidade e capacitação. Olha aí. Olha que legal, uma senhorinha. E aí, o que que eu levei e condiz com o que você está falando agora. Dentro da empresa, dentro da igreja até é fácil, porque a gente está nesse ambiente, mas dentro de onde a gente serve, porque você presta um serviço para uma Sim. empresa, você serve. A gente tem que ser diferente. E o ser diferente não é fazer o que a gente gosta, porque tem horas que você quer, tipo, não. É. Eu sempre, assim, quando eu paro e falo assim, ó, e eu já falei para alguns colegas meus, e às vezes eles ficam bravos, quem me ouvir vai lembrar. O que Jesus faria? No meu lugar. E várias vezes eu me pergunto isso durante o dia, quando eu tô querendo, tipo, meu Deus, o que Jesus faria? Ele fala, eu não consigo, então eu vou ficar quieta. Eu É. não consigo. Um dia no mercado, chegamos a estacionar, eu com a Renata. Aí eu queria estacionar na vaga que o senhor querido estava saindo, lembra, Rê? E ela foi xingar, ó. Sabe, eu achei que eu ia falar assim, é só sair que eu vou entrar na vaga. É. Aí a Renata falou assim, princesinha do senhor. Eu baixei o vídeo e falei, moço, eu vou entrar na vaga. Ele, claro, claro. Porque ele já estava se preparando para me xingar, porque eu Sim. não saía. Sim. O que Jesus faria? Princesinha do senhor. Eu, moço. Mas Não, é isso. exatamente E não isso. e a gente não aprende, e é aquilo que você falou, ou você aprende no amor, No amor ou na dor. porque você É. capacita pessoas para aprenderem no Sem amor. dúvida. Eu quero alcançar pessoas para aprenderem no amor, ou você aprende na dor. Não existe outro jeito, né? Não, e essa é a realidade, porque uma questão, às vezes, de novo, na mesma tecla, é a teoria nossa, de falar dos negócios, do empreendedorismo, não é? Dos equilíbrios, a outra é a prática nossa, né? Mesmo nós que somos cristãos, por exemplo, a gente tem que cuidar com algumas coisas, porque nós vivemos numa bolha. É uma bolha nossa, porque a gente está na igreja, casa, né? O nosso nível de amizade, não é verdade? Todo mundo fala bem, tal, tal. Como colégio cristão. Isso, legal. Só que assim, eu frequento o estádio e levo meus filhos. Sim. Vrão, filho, essa é a realidade do mundo. É aqui que a gente tem que ser diferente. É ou não é? Aqui que eles têm que olhar para você. Aqui que é ser diferente. E tem alguma coisa diferente. Diferente. Mesmo O comportamento, falar. o comportamento nosso tem que ser diferente. O empreendedor cristão é a mesma coisa, né? E assim, agora vamos lá. Precisamos estar atento, né? Saiu uma pesquisa recentemente, se não me foge a memória, mais de 70% da família brasileira está endividada. Dentro da igreja também. Eita. 70%. Ei, 30% ou 40% parece dos evangélicos joga no tigrinho. Pá, peraí. Problema. Olha que beleza, né? Olha que maravilha que a gente está vivendo. Por quê? Por que eu estou falando isso? Você imagina lá no Café com Negócios, tá? A gente reúne lá 1.500 CNPJ, 1.700 CNPJs, aí dá um pouco mais de 2.000 pessoas nisso tudo, né? Quantos BO a gente não tem? Não é verdade? Imagina. Eu estou falando o meu lá. Claro que o pessoal não são todos da nossa igreja, a grande maioria, inclusive, são de fora, né? Mas aí você multiplica para as outras igrejas. Então, assim, a gente tem que ter uma questão chamada assim, ó, senso de urgência de mudança. Opa, eu preciso mudar, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. A gente tem que viver em constância mudança. Porque às vezes se vê que está direcionando para esse lado, e às vezes um lado, aos nossos olhos, é até correto, mas está escandalizando, falou, opa, tem que mudar. Eu tenho que mudar comportamento. A diferença de linear para um negócio é você seguir o caráter de Cristo. Exatamente. E isso é inegociável. Claro, sem sombra de dúvida, né? Eu acho. Mesmo que venha perder alguma coisa. Isso, porque a gente sabe que vai perder. Sem dúvida. E aí, a gente ter um discurso bonito é uma coisa, agora a gente estar disposto a perder por isso é outra. É outra. E assim, às vezes dói, né? Poxa, você tem. Eu estava ouvindo até esses dias uma pessoa comentando sobre isso, né? E aí envolvi inclusive a contabilidade, né? Para fazer
algumas, como que é o termo que ele utilizou? Ajustes. Ajustes, né? Mas ajustes não legais, né? Ilegais, né? Aham. E aí, poxa, se for para esse lado, você é tributado em X, para o outro em Y. Como que funciona? Daí o contador falou, olha, o real é esse, você tem que trabalhar nessa maneira. Agora, isso é ser ético. Agora, você quer do outro lado, você vai. E o contador disse, ó, eu não vou fazer. E é do simples, né? Porque o brasileiro, hoje a gente, depois da igreja, teve o Junta Panela da É, Adventista. E o senhorzinho lá falando do IPTU, eu trabalhei na arrecadação dessa cidade aqui um tempo sim, ali, e aí eles me perguntam sempre do IPTU, todo mundo. sim. Ai, Renato, mas será que não dá para fazer? É. Falei, olha, não dá, irmã, mas vamos pensar assim. Eu falei bem assim pra ela. Se a gente paga IPTU, por que a gente paga IPTU? Ai, pois é. Não, irmã, a gente paga IPTU porque a gente tem casa. É, Quantas pessoas estão pedindo para pagar IPTU nesse país? é, Então vamos orar por quem não consegue pagar o IPTU, que não... é. Não, e é verdade, né? É isso aí, é isso aí. E aí, e você traz isso por dentro do negócio, é a mesma Tem coisa. isso. É a mesma coisa, né? Então você tem que pegar e falar assim, opa, peraí, vamos para frente e de uma forma ética e transparente. Isso é o empreendedorismo cristão. É isso aí. E como você como você lida com as crises? Quando você diz o não. Ah, vamos fazer desse jeitinho. Quando você perde, porque, como você falou anteriormente, é fácil o nosso discurso, nos dias difíceis, vai passar os dias difíceis e depois vem. É mais fácil teoricamente. É, Mas quando pega, assim, quando você tem as suas perdas para manter isso, você sabe que Financeiro. é financeiro, e geralmente é um impacto financeiro, né? É um impacto financeiro, como você lida com assim, é bem difícil, sabe? Nós que eu tenho meu negócio, uma empresa pequena, mas nós trabalhamos às vezes Tem com. contabilidade e tem a questão Não, eu não tenho do contabilidade. marketing. Não, não tenho, nunca tive contabilidade. Sou formado em contabilidade, mas nunca atuei. Não, nunca atuei em contabilidade, né? E aí eu tenho só o meu escritório, e sabe que e às vezes a gente trabalha com um produto que tem uma fatura alta para algumas empresas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente trabalha com sinistralidade, a gente faz gestão de saúde, às vezes tem casos crônicos dentro de uma empresa, e a gente não pode ocultar. E já aconteceu de vir um negócio, se eu ocultasse, ia ganhar muito dinheiro, né? Muito dinheiro, ou, ou mostraria e perderia, e não ganhava nada. Tá? Mas eu preferi mostrar, por quê? Porque depois eu sei que a conta chega. De alguma maneira vem. E eu vou ser cobrado depois. E às vezes a gente não mede as consequências do ganho ali na hora. Interessante isso, né? A gente vê o momento, a necessidade do momento. Aí depois, como que vai ficar? Então a gente é muito consciente nisso. É por isso que a gente está sempre pedindo um direcionamento de Deus, inclusive nos negócios. E tem que estar. Porque senão você acaba se perdendo. Né? E assim, é difícil. É difícil, porque você tem conta. De novo, você tem conta para pagar. Os boletos chegam. Eu penso assim que é o Espírito Santo. Quando nós decidimos Sim, ser cristãos, de verdade, não teoricamente falando, o Espírito Santo não permite. Sabe aquela coisa que não consigo fazer? É o Espírito Santo é, que fala dentro da gente. Isso que você falou sobre a conta chega, é sobre isso. Não, não vale a pena. Não vale a pena porque não é sobre o que você vai perder ou o que você vai ganhar. Mas não vale a pena porque é sobre desagradar a Deus. sim, Eu sim. acredito que é muito isso. Não, exatamente, né? E aí você pega a experiência que a gente tem aí desse tempo do próprio Café com Negócio mesmo, né? A gente mexe com todo tipo de gente. A gente tem aquele cara sonhador que chega lá assim, ó, olhando para Deus, quero cima, né? Vou conquistar o mundo. Aí chega o CEO, um dia um rapaz me entregou o cartão pessimista. dele. Tem. O rapaz entregou o cartão dele, CEO, né? Eu falei, meu irmão, como que é a sua empresa? Quantas pessoas? Não, sou eu lá, mas CEO, CEO mesmo, né? Então, e aí tem um pessimista, isso não vai dar nada certo. Então a gente trabalha com várias coisas, isso são conflitos que geram, mas isso é bom para o crescimento, né? Porque se vai tudo certinho, não sei se a gente cresce tão bem. É importante os BOzinhos para a gente se espertar, para equilibrar. Que conselho você daria para alguém que está querendo começar a empreender hoje? O É, que procuraria primeiro? Porque a gente sabe que assim, é aquilo que a gente falou, é a mentalidade. Então eu posso começar pensando diferente ou posso tentar pela dor e depois aprender. sim, é como eu disse, o empreendedorismo está para todo mundo, mas nem todo mundo está para o empreendedorismo. As pessoas têm que ter essa consciência.
Eu jogo isso mesma coisa da faculdade. Ao meu ver, nem todo mundo precisa fazer faculdade, não. É verdade. Aí você se forma, se frustra, né? E não. Meu irmão, então faça melhor, se invista melhor num curso técnico, né? E no momento certo você faz uma faculdade, sem essa pressão. O empreendedorismo é a mesma coisa. Se você quer começar a primeira coisa, planeje, tenha um planejamento. Tá? Um dia um rapaz chegou em mim e falou assim: olha, eu faço design interiores de móveis. De móveis? Tá. Como que funciona? Ah, assim, assim, assim. Mas as minhas cadeiras, as mais baratas, custam R$ 5.000 a cadeira. Eu falei, querido, deixa eu falar, qual que é o seu mundo? Qual que é a renda per capita do seu ciclo de amizade? Ah, é lá do bairro e tal. Querido, se o seu nicho, se o seu ciclo de amizade, a renda per capita é X, não adianta você vir com um produto de Y mais 2. Não é verdade? Não adianta você vir com um produto de 4, 5 mil reais. Isso é falta de planejamento. Aí não é ser pessimista com a pessoa, é mostrar a realidade. E muitas pessoas fantasia, né? Eles fantasiam, porque as redes sociais é muito bonito ver as pessoas falando de Essa sucesso. geração, né, Arquimedes? Porque assim, o que que eu percebo? Eu trabalho com muita gente também. E o pessoal mais novo, eu não sou tão velha, mas tenho 42 anos. Então, assim, o pessoal que tá vindo agora é muita capacitação, todo mundo tem formação superior, tal. Mas na prática, então é assim, eu me formei nisso aqui, eu vou fazer isso aqui. Se mudar, acabou a luz, ele já teria, nossa, acabou a luz e agora? É, Entendeu? é. E aí, assim, o que que eu percebo? Você sente, assim, que talvez você seja usado para tentar dar essa clareza, talvez, para essa. Porque o que acontece? O empreendedor que você hoje alcança é ele que vai criar os filhos dele dentro dele. Exatamente, exatamente. É, sim, é por isso que eu estou dizendo, quando você se planeja, você tem que estar ciente dos obstáculos. Primeiro, você já tem 50% de chance de quebrar. Sim. Você já tem que estar ciente nisso, não é verdade? Tudo meio, vai dar certo. Você já sai com 50% de chance de quebrar, já sai com Tá não. errado, É, eu não. o não, exatamente, né? E aí tem os outros 50 que é o sucesso. Eu ouvi hoje, essa semana, um grande empresário, ele disse assim, ó, só tem sucesso quem não é normal, são os anormais, Eu coloco lá né? de doido ganhará. Não é, não é assim? Essa é a figurinha do grupo. Não é? Cara, o normal é o mediano, né? Mas os anormais, os que buscam, né, ultrapassar as barreiras, esses têm sucesso. Então, assim, planeje. Outra coisa, não tenha preguiça, porque a preguiça ela leva ao insucesso e ao buraco. Preguiça de pensar, preguiça de buscar conhecimento, De né? deixar para amanhã. De deixar para amanhã, começa a postergar, postergar, postergar com preguiça. Isso leva ao fracasso, né? Então, assim, primeiramente, planeje, né? Faça um estudo que você quer fazer. Ah, vai vender bolo, tá? Qual é o seu ciclo de pessoas? Às vezes a gente comete um erro muito grande. E eu vejo de novo, café com negócio. Tem pessoas, eu não conheço a Dani, eu não conheço a Renata. Pego amizade hoje, mas já quero vender alguma coisa para vocês. O vendedor, o empreendedorismo, ele é o inverso. Primeiro a pessoa precisa, eu preciso que vocês me conheçam, vocês acreditam em mim, vê, poxa, o Ark é um cara, né, uma pessoa séria, transparente, etc e tal. Opa, aí a hora que eu vejo e que vocês analisam o perfil dessa pessoa, o que que ele vende? O que que ele trabalha? Você está entendendo? Mas muitas pessoas, eles invertem. Eles invertem. Primeiro, eles querem vender. Exatamente. Eu tenho, por exemplo, assim, ó, no meu telefone, uns 20 grupos de mulher. Isso. Aí a gente tem as formação. Vai todo mundo, ninguém conversa direito, já começa a vender um monte de coisa. Você não vai Nem conhece. conversar nem Não é assim. fulano. Claro que tem coisas que são vendidas de impacto, você tem necessidade, né? Agora, se eu Mas conheço você e preciso de algo serviços, saúde, principalmente. Exatamente. será que vende? Exatamente. E assim, ó, eu vejo pelas minhas indicações. Eu tenho uma amiga minha que é corretora e ela é correta. Eu conheço ela. Sim, Ela nunca me ofereceu nada. sim. Toda pessoa que precisa, eu falo, Já indica. É assim que e funciona. porque eu Exa sei que eu posso confiar nela. E aí, assim, então, planeje. Segundo passo, você tem que fazer esse conhecido do seu produto, Sim. né? Você não pode esconder o seu produto. O que você vende, o que você faz conhecido. E aí, como você já tem você já é conhecido como uma pessoa séria,
Uhum. né? Não picareta, Que cumpre os não é verdade? Que compromissos. cumpre o compromisso, né? A gente até fala, inclusive, no programa Café com Negócio TV, assim, olha, você orçou, faça um orçamento justo, seja justo no orçamento, não é? Você vai fazer um trabalho, cobrou 50%, e mais 50%, cumpra o prazo. Não estava lá enchendo o saco da pessoa, enchendo a cabeça dela, ó, preciso receber os 50%, não é Tá. verdade? Ou seja, aí depois você vê por que fracassou. Meu irmão, porque você vai somando né, um ato ilícito, não é verdade? Você foi uma pessoa que não foi ética, porque assim, você me desculpa. Um rapaz um dia veio falar comigo, eu tô com um problema, qual que é o seu problema? É que eu peguei o 50% de entrada dos móveis aqui de uma pessoa, não consegui cumprir, aí eu já peguei da segunda para pagar aquela. Cara, meu irmão, seu problema é ética. Você precisa mudar essas questões de comportamento. Você está entendendo? Então, assim, você vai empreender, faça o planejamento, estuda, seja transparente e as coisas vão fluir com certeza. Bacana. Qual o legado que o Café com Negócios deseja deixar? O pai do Café com Negócios. É, claro. Bom, eu acho que conexão saudável, né? A E- gente quer que você até fale um pouquinho, convide o pessoal É, para as pode fazer pessoas Claro, chamada. é, ai, 5 de abril, né? é, agora é hora de você vender o claro, vamos lá. mercado. Claro. O Café com Negócio, a gente faz 3 eventos por ano, né? Ele tem aí como seu principal pilar, né, a conexão de pessoas e a gente não, a gente demonstra Jesus através dos negócios e baseado em Gálatas 6:10, né? Então, quando tiver a oportunidade de fazer o bem, faça principalmente aos de casa. Então, o Café com Negócio, ele tem essa essência de conexão aonde se cria o quê? Um ecossistema. Você vende produtos diferentes, eu vendo, ele quer comprar, o outro quer revender, e a gente cria essa conexão. Então, o Café com Negócio tem esse objetivo e esse pilar, esse foco. E assim, a gente tem, geralmente, abril, agosto e novembro são os cafés com negócios, né? Então, a gente tem grandes nomes, já passou lá, inclusive, para vocês terem uma ideia, né? Júnior Rostirola, do Café com Deus Pai, já passou William Douglas, né, o desembargador federal, já passou o Denis Nakamura do iFood, já passou a Patrícia do Girafas, né? Já veio o seu Elias, um grande barbeiro, veio o Piero Tavolazzi, veio o Ricardo Oliveira, veio o Steve Kendrick, né? Steve Kendrick, ele fez os filmes A Forja, Desafiando os Gigantes, Legal. Prova de Fogo, né? Já esteve com a gente também, né? E agora a gente já está aí para trazer o Eduardo Schroeder, né? Eles têm mais de 1.000 lojas no Brasil, eles passaram por uma falência em 2020, devendo alguns milhões, e hoje estão um sucesso, né? Chegando a 1.000 cidades, a 300 cidades, né? E 1.000 unidades. Quem é? Vem com o Eduardo Schroeder e vamos trazer também o presidente do grupo Jacto, né? Jacto Implementos Agrícola, o Shu Nishimura. Ele tem o mesmo nome, é o Franklin, na verdade, né? Mas é o segundo nome. Ele tem o mesmo nome do fundador do grupo Jacto, né? Do seu avô. É uma empresa familiar, mas eles estão em mais de 100 países, para você ter uma ideia, né? É uma empresa líder do mercado de implementos agrícolas, e o presidente da holding do grupo vai ser um dos palestrantes. Então, a gente tem 2 perfis diferentes, um perfil franquia e varejo, né? Uhum. E o outro totalmente corporativo, executivo corporativo. Então, é o que nos espera aí para o próximo Café com Negócio. Isso, e aí é na PIB? Na PIB. Você pode falar É, em empresa, igreja? Sim, é Rua Bento Viana, no 1200, né? A inscrição, a gente faz uma inscrição com valor simbólico, né? R$ 30 lá, Perto de tá? abril, que eu já É, agora. isso. Como eu falei antes, É, mas eu cheguei lá, paguei R$ 30, passei com uma sacolinha, falei, tinha copo, tinha não sei o quê, tinha não sei. Eu falei, esse negócio aqui é só para agregar no é, negócio. a gente dá água personalizada, a pessoa tem café. Então, é um valor simbólico. É um valor simbólico, né? Me acaba nos ajudando, porque, né, a gente tem alguns custos. Então, Rua Bento Viana 1200, inscrição pelo Instagram, né? Café com Negócio no singular, PIB. Esse é o nosso Instagram. Mas o link tanto do Café com Negócio quanto o seu vai estar Na descrição. Vai estar na descrição. Ótimo. Então, aí se inscrevam, estejam com a gente. A gente sempre tem Café com Negócio, né? A gente faz lá, tem um programa de TV também no canal 31, tá na Rede Super, vai ao ar todo sábado,
11h30 da manhã às 13h e também aos domingos, né? Então a gente tem esse programa que a gente grava lá na Rede Super, é um programa de empreendedorismo, e ali a gente também passa várias informações. Tem um canal do YouTube, né? O YouTube, o Café com Negócio. E assim, e o bom é que o Café com Negócio ele é transmitido pelo YouTube nosso e o YouTube da PIB, né? Quase 300 mil inscritos tem no canal, né? Então isso dá uma visibilidade grande, né? E a gente tem um momento empreendedor no Café com Negócio, as pessoas entrevistam o que você faz, o que você vende. É um momento maravilhoso, mas a dica, chegue cedo. Leve cartão, leve flyer e não pode ficar parado. E não pode ficar parado lá. Lá chegou, tem que conversar. Chegou a benção. conversar, andar. Então, pessoal, vai estar o Instagram do Café com Negócios, o Instagram do Arquimedes. Não esquece, começa a seguir desde já o Café com Negócios, começa a seguir o Arquimedes. E quando tiver Café com Negócio ou quando tiver qualquer coisa bacana, vocês já ouviram a história dele. Já tem a Então, data em abril, né? Dia 25 de abril. 25 de 5 abril. de abril. Dia 25 de abril é o próximo. Eu e a Renata vamos estar lá Quero ver vocês prestigiando, lá. com certeza, com mais algumas pessoas que nós já combinamos de levar. Então vai estar aqui o Instagram. Segue lá Café com Negócio, segue o Instagram do Arquimedes, que você vai ficar por dentro de tudo. E Renata, vamos aproveitar. Essa semana ou semana que vem vai ser mais um lote de inscrições para o Advento. Advento dia 14 e 15 de março. Arquimedes trekking, né? Olha aí. Trekking. Que legal. Trekking. Você está super convidado para ir com a Legal. Ariane. Não sei quantos anos tem a sua menina, Sofia. A Sofia tem 13. Tem 13. Ah, é o Advento Kids. Mas está super convidado para ir com a Ariane Obrigado. participar do Advento. E vocês sigam lá Advento Oficial, Advento Cast também para ficar por dentro das inscrições, que é uma benção, uma imersão em meia natureza, que fala de família, que é o que nós falamos aqui, a nossa base é a rocha, assim como o Café com Negócios. Isso, vai ser no dia 14 e 15, assim como você, nos encontros do Café com Negócio, pra gente, quando chega esse momento de fazer a trilha em família, Que é legal. muito especial, a gente fica emocionado e aguardando, né? E assim, estejam convidados, nós gostaríamos muito de servir sua família, porque eu creio que o senhor tem função, e muita função para o que a gente faz, para o que você faz, e a gente já está chegando ao fim, mas eu quero te agradecer por ter vindo, agradecer pelo seu tempo, pelas suas palavras, que eu creio que vão alcançar a pessoa certa que alcance para a gente Sim. dar uma benção. Então, eu te agradeço muito por ter vindo aqui. Foi uma Obrigado, Renata, obrigado, Daniela, obrigado a todos aí do AdventCast, né, por estar conosco, por nos assistir. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição no meu Instagram, no meu celular, tá? Estou à disposição e obrigado pela confiança de estar aqui. Também nós temos uma lembrancinha para ele. A lembrancinha, mas antes de entregar a lembrancinha, Vamos lá. eu vou falar mais um pouquinho do nosso patrocinador, porque nós estamos aqui, né, Renata? Isso. O nosso patrocinador está aqui nos auxiliando. É a GID e a Confere Faz. Para você que ouviu todo esse papo de negócios e tem a sua empresa e seguiu todas as dicas do Arquimedes, vai lá no Café com Negócios. Se está precisando de uma boa contabilidade, é a GID. Mas se você realmente quer ter sucesso, passar de nível, fala com a Dai para arrumar, organizar as suas finanças, que a Confere Faz isso para você. Então, GID, Confere Faz. Escuta todo esse papo aqui, vai lá no Café com Negócios e com certeza você vai ter sucesso e o seu negócio vai passar de nível. E agora nós temos uma lembrancinha aqui, Arquimedes, todos os nossos convidados também aqui. Uau, que lindo, eu amo caneca. Caneca. Obrigado, olha aí, ó. Tá? A sua história é Amei. inspiradora. Obrigado. Eu quero agradecer você em especial, todas as vezes a gente fala isso, quando nós começamos, eu e a Renata, com a ideia do Advent Cash, que vai fazer um ano agora em maio, Isso. a Renata falou assim, amiga, nós precisamos trazer pessoas que descobriram o que quer que elas sejam. Que Jesus quer que elas Que sejam. elas sejam. Mas assim, foi vago, assim, pra mim. Tá bom, tipo, eu creio em Só Jesus. concordou. Mas eu pensei assim, tá, mas nós precisamos trazer histórias inspiradoras. E um dia, nós escrevemos um livro, graças a Deus, eu fiquei pensando sobre se ia ser um conteúdo inteiramente cristão, pro nicho que eu queria. E eu pensei, sim. E veio muito forte do AdventCast. Sim, nós precisamos trazer pessoas que descobriram que Jesus quer que elas sejam. E todo convidado que nós trazemos aqui é uma confirmação disso. Amém. E ouvindo você hoje foi uma bênção. Que A gostoso. sua história, a maneira de você falar de Deus, a maneira de você falar de Deus nos negócios, como é possível e como dá certo, o Café com Negócios e tudo mais, ouvir você hoje
é uma confirmação assim, sim, nós vamos trazer sim as pessoas que já Amém. Continue assim, sabe? É pena que o tempo é curto, né? A gente nem falou de ministério, de igreja, de histórico familiar lá atrás. Tem muita coisa. Uma outra oportunidade a gente volta que tem muita coisa. Nós vamos combinar assim, eu vou trazer você e a Ariane para falar sobre Legal, ministério, para falar sobre Sobre- família, para legal. falar sobre a experiência que vocês tiveram lá na trilha do Advento. Ó, Legal, obrigado. Então é isso. Muito Muito obrigada obrigada. novamente. Não Obrigado. esqueçam de seguir a AdventoCast, Advento Oficial, Café com Negócios, Arquimedes, eu e a Renata. Se inscrever aqui no nosso canal, se inscrever no nosso canal, gente, e dar o seu joinha lá, porque o papo agregou muito hoje. Vamos lá, Tchau, até o próximo pessoal. episódio. Tchau.